até que sejamos um. Deus e eu. Até que sejamos um. Deus e você. Sabe, ninguém anda com quem você não se sente à vontade para andar. Então você sai com os amigos que contam essas boas histórias, vocês riem juntos. Tive o privilégio de estar ministrando no domingo passado, onde o líder dos jovens e adolescentes foi alguém que eu discipulei há 22 anos atrás. E nós lembramos que nós éramos um grupo que eu discipulava 4 rapazes, dos 4 tinham 2 muito especiais. Francos, especiais demais. Era impossível eu não sair com eles para comer um lanche e você não dar muita risada, você não passar vergonha, se não passar raiva, porque eles eram especiais demais. Amigo é aquele que a gente tem prazer em estar junto, dar risada, que a gente chora junto, passa vergonha junto, aquele que a gente paga para pedir perdão, aquela piada, aquela brincadeira que sem graça, desculpa, e assim vai. E sabe, a gente anda porque a gente gosta, a gente anda porque a gente se sente bem. E há um texto que está em Gênesis 5, do verso 22 ao 24. Gênesis 5, do 22 ao 24. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, depois Deus o havia levado. Ok, Enoque andou com Deus. Amados, esse texto nos fala uma coisa muito importante. Na Bíblia nos relata a história de 2 homens que não viram a morte, Enoque e Elias. E o Enoque andou com ele. Fabrício, como é que era isso? Como é que era esse relacionamento entre Deus e Enoque? O que será que eles riam tanto e conversavam tanto, ao ponto, naquele tempo, Enoque é o pai de Matusalém, como vimos no versículo adiante, né? Enoque era o pai de Matusalém. Quem foi Matusalém? O homem que mais viveu na terra, isso mesmo. Quantos anos ele viveu? 969 anos. Ok, Enoque 365. Ele viveu menos do que os homens da sua geração, porque a caminhada dele com Deus, Eliana, era tão intensa, que o Senhor falou assim: quer saber, Enoque? Isso é muito legal para ficar aí, cara. Vem comigo, vem. Em Hebreus 5, sabe quem é esse texto bloqueado? Hebreus 11, 5. Eu errei aqui. Alguém errei aqui, você que não diz isso. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. O tal do Enoque agradou a Deus e matar um fora. Gabriel, você é louco demais. Enoque foi levado, arrebatado, ele andou com Deus. Agora repita comigo: onde que eu entro nessa história? Excelente pergunta. Espera um pouquinho, não é agora não. Mas enfim, o primeiro ponto dessa ministração é: Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor fala assim: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O próprio Deus convoca a Trindade para fazer o homem. Detalhe, no mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 1, no verso 3,
começa: e disse Deus, haja luz e houve luz. No verso 6, e disse Deus. No 9, e disse Deus. Falamos aqui umas semanas atrás no poder que há no que nós falamos, no poder que há nas nossas palavras, no cuidado que devemos ter com isso. Porém, quando ele vai fazer o homem, Rafael, ele não falou assim: surja o homem. Não. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou vida em suas narinas. Sabe o que acontece aqui? Deus não falou, Ele tocou junto com a Trindade e mexeu no pó. Sabrina, Ele foi montando ali, e depois Ele sopra a sua essência em Adão. O próprio Deus soprou a sua essência em Adão. Sabe por quê? Porque Deus sempre quis ter intimidade com o homem. Ele sempre quis ter, sempre. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, acontece algo muito chato. O primeiro pecado, então, entra na terra. Houve uma desobediência. Havia uma árvore que eles não poderiam comer daquele fruto. A serpente induz ela come, leva para Adão. Adão recebeu a ordem. Adão come também. Desobedeceram a Deus. E aí acontece algo muito, irmã Janete, muito diferente. Quando eles escutaram os passos de Deus, que na virada do dia vinha caminhar com eles pelo jardim. Ou seja, o próprio Deus, a sua essência, sempre quis ter o contato, caminhar junto, a intimidade. Quando eles ouviram os passos de Deus, eles não se assustaram, que passo é esse? Eu não conheço esses passos. Eles sabiam quem era e se esconderam. E o Senhor pergunta: mas, gente, por que se esconderam? Porque estamos nus. E quem falou para vocês que vocês estavam nus? Aí a consequência veio. A palavra pecado significa errar o alvo. Nosso alvo é Cristo, e quando pecamos, nós erramos o alvo, e o pecado é o que nos separa de Deus. E o que acontece agora? Houve uma consequência seríssima do pecado que eles cometeram. Foram expulsos do jardim. A justiça veio sobre eles, e vieram consequências terríveis. Passado um tempo, um homem chamado Moisés é levado a tirar o povo de Israel que estava no Egito. E no tempo que ficaram no deserto, o Senhor fala assim: olha, eu preciso estar mais próximo de vocês. Moisés, construa um tabernáculo. Esse tabernáculo vai ter 3 divisórias. Então fizeram, Flavinho. E a primeira divisória, o primeiro lugar do tabernáculo, chamava-se átrio. No átrio, Sabrina, todos os que estavam no arraial tinham acesso ao átrio. Passavam por uma porta, e quando passavam, era um terreiro, tipo um lugar grande aqui, que eles poderiam ficar, um lugar aberto. Era onde já ia. Aconteciam eles trazerem os animais para que houvesse sacrifício, um derramamento de sangue pelos seus pecados. Era naquele lugar que acontecia isso, Rafa. Todos tinham acesso ao átrio, todos. Tinha agora um outro lugar, chamado Santo dos Santos. E Mateus, só quem tinha acesso àquele lugar eram os sacerdotes. Aqueles que eram sacerdotes tinham acesso àquele lugar. O que acontece agora? Havia uma outra porta, amados, que levava a um lugar onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Só que naquele lugar, Camila, só tinha acesso lá o sumo sacerdote, uma vez ao ano, para se apresentar diante da presença de Deus, para apresentar o pecado do povo.
E olha só, você sabia que durante 3 dias antes desse sumo sacerdote entrar nesse lugar, ele ficava sentado em uma cadeira, e os outros oravam por ele por 3 dias, e cantavam louvores a Deus no ouvido desse homem por 3 dias, para que quando ele entrasse onde estava a Arca da Aliança, ele não fosse consumido pela justiça de Deus, para entrar de uma forma purificada. Letícia, a roupa que ele usava, esse sumo sacerdote, para entrar no santíssimo lugar, onde havia a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, era uma estola sacerdotal, e tinha vários simbolismos nela, e um deles era um sino amarrado a uma corda na sua cintura. E por que havia esse sino? Porque se por um acaso, Fabrício, o sumo sacerdote entrasse naquele lugar e houvesse pecado nele, uma falha nele, que ele não tivesse já colocado diante de Deus, ele morreria. E se ele morresse lá, quem que entra para pegar ele lá dentro? Eu, Flávio, irmão José? Não. Tinha que ter uma corda amarrada na cintura, porque enquanto ele andava, o sininho batia, blim, 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 blim. Quebrou no sítio aqui, lembra que colocavam esses sininhos nos pescoços das ovelhas, dos bezerros, para saber onde é que estava? Quem que lembra disso? Amém? Aleluia, Jesus. Oh, Pai. Ok, esse sininho. Então, se o sumo sacerdote entrasse lá dentro e o sininho parasse, morreu. Quem vai lá? Rafão, lidera jovens, vai lá. Não. Com a corda que estava amarrada na cintura dele, eles puxavam para fora, porque ninguém se atrevia a entrar naquele lugar. Havia uma separação do povo até onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Uau! Repita comigo, onde que eu entro nessa história? Calma, ainda não é agora. Não é agora. O que acontece? O segundo ponto dessa ministração, o primeiro é: Deus sempre quis ter intimidade com o homem. O segundo ponto é: mas Deus tinha um plano perfeito, Cleide. Deus tinha um plano incrível. E nesse plano começa a ser relatado em Isaías, capítulo 9, do verso 6 ao 7. E o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, relata isso, profetiza isso, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías começa a dizer: olha, o menino vai nascer, haverá um Messias. O livro de Isaías, ele é muito interessante. Alguns teólogos dizem a palavra Bíblia significa livros. Alguém lembra quantos livros temos na Bíblia? Isso mesmo, 66. Ok? Alguém chuta quantos capítulos tem Isaías? 66, excelente. Mateus está afiado. 66, da dica que eu dei. 66. Ok? Vamos fazer uma conta matemática agora. 66, Bruno, ao todo, menos 27 do Novo Testamento. Quantos livros temos no Velho Testamento? 39. Se 39 simboliza o fim do Velho Testamento, Isaías 40 simboliza então um novo tempo. Isaías 40, verso 3. O que será que está em Isaías 40, verso 3? Uma voz no deserto,
Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, endireitem no deserto uma estrada para o nosso Deus. Que louco isso! O livro de Isaías, no verso 40, fala justamente aquilo que acontece no Novo Testamento, quando nos Evangelhos diz que uma voz que clama no deserto: prepare o caminho do Senhor. João Batista vem a preparar o caminho de Jesus. Uau! Essa é a Bíblia, ela é poderosa, está conectada em tudo. O profeta Isaías, agora no capítulo 53, fala mais algo que vai acontecer. Isaías 53, do verso 3 ao 7. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si, aleluia, as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu mão, não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. O profeta Isaías começa a relatar: olha, vai vir o Messias, virá o Messias, ele vai nascer, e ele vai morrer por nós. Ele vai morrer por nós. Sabe o que acontece, Val? Jesus vem 700 anos depois, aproximadamente. Ele vem rápido. Ele vem. E no Evangelho de João 14, 10 e 11, ele já vai nos dando uma direção daquilo que ele veio fazer. E olha só que incrível que ele veio fazer, as mensagens que ele vai nos trazendo. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai permanece em mim, é quem realiza a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Jesus disse: eu estou no Pai, como o Pai está em mim, até que sejamos um. Ele é o nosso referencial. Ele era um, irmão José, ele era um com Deus Pai. E depois ele continua falando, Evangelho de João 14, verso 6. E olha que coisa louca isso, olha que doideira isso. João 14, 6 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Poderoso isso, ele é o caminho, ele é o caminho. Deixa eu te falar um pouco mais sobre o tabernáculo que eu falei agora há pouco. Eu já falei sobre isso aqui alguns meses atrás. Quando o povo de Israel estava no deserto, o Senhor orienta Moisés a levantar um tabernáculo, amém? Falei sobre isso agora há pouco. 3 partes: átrio, Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Todo o arraial tinha acesso ao átrio. E quando eles tinham acesso ao átrio, eles passavam por uma porta chamada Caminho. Todos tinham acesso ao átrio, passavam por uma porta para entrar no átrio chamada Caminho. Ok? Na segunda parte, onde só entravam os sacerdotes, chamada Santo Lugar, tinha uma outra porta. Sabe qual é o nome dela? Ah, que dica incrível! Verdade! Então agora você passava por uma porta, agora só os sacerdotes, um lugar chamado, uma porta chamada Verdade. Elô era um outro lugar. E para entrar, onde havia a Arca da Aliança, que representava a presença do Senhor, havia uma porta,
onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano com aquela estola sacerdotal. Sabe o nome dessa porta? Vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele está dizendo: olha, o que eu vim fazer, o propósito que eu venho fazer na terra é ligar, religar o homem direto com Deus. Não vai abrir portas, nada que nos separe, porque essa é a vontade de Deus desde o início, quando Ele sopra a sua essência em Adão. Isso é poderoso. Temos livre acesso ao Pai através de Jesus. Porém, passados 3 anos e meio, Jesus aqui na terra, Ele é crucificado, e acontece algo incrível, poderoso, temeroso, quando Ele entrega o seu Espírito. Por gentileza, Mateus 27, versos 50 e 51. Jesus, Ele está na cruz. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o seu Espírito a que Ele morre. Naquele momento, o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se fenderam. Coloca o próximo versículo, porque o próximo versículo também é muito bom. Os sepulcros se abriram. Olha isso. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados, amados. Não foi só o tempo que fechou. Não foi só aquilo que aconteceu. Coisas sobrenaturais aconteceram quando o Senhor entrega o seu Espírito a Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui sobre o véu que rasgou. Nas sinagogas onde os judeus liam o Velho Testamento e aprendiam sobre Moisés, sobre Isaías, sobre Jeremias, havia um véu. E nós temos uma memória sobre o véu, algo muito romântico sobre o véu da noiva. Você trabalha, você tem o seu salão e prepara a noiva, assim, um véu, algo lindo, um tecido fino. Não tem nada a ver com isso. O véu que tinha no templo era algo grosso, era algo pesado, eram tecidos juntos uns dos outros, e só poderia passar para depois do véu o sumo sacerdote uma vez por ano também. Quando Jesus morre e fala que o véu se rasga de cima e baixo, é mais um selo. Aquilo que separava as pessoas que iam até a sinagoga e não podiam ir onde Deus, a presença de Deus poderia estar, é separado, é rompido, é livre acesso. Jesus é o elo que nos leva a Deus. E sabe, passado 3 dias, Ele ressuscita. Cantamos aqui, ceamos hoje sobre isso, nos lembramos do que Ele fez por nós na cruz, com muita alegria e gratidão. Porém, Ele ressuscita ali no céu. Por 40 dias Ele anda na terra, conversa com os discípulos, tem conversas lindas e profundas. Aquela com Pedro mexe com o coração. Porém, passados 40 dias, Ele fala assim: olha, foi com o irmão Luiz que eu estava lendo esse texto, o Senhor mostrou esse texto. Nós conversamos sobre ele umas 3 semanas atrás. Que Jesus então agora vai subindo aos céus e vai sumindo entre as nuvens. E as pessoas aqui vendo. Mas antes dele subir, Cleide, Ele deixa um recado. Ele fala assim: olha, eu estou indo para com meu Pai, mas estou deixando o Espírito Santo de Deus. Lembra o que separava o homem de Deus? As portas, o véu. O desejo de Deus
que agora nós temos Deus dentro de nós, que é um Santo Espírito. Nós não somos Deus, não é nada, não sou nada, mas temos o Espírito Santo que é Deus em nós, a Trindade que habita em nós, é o poder de Deus que se manifesta em nós. Quem somos nós? Quem somos nós? Para que Deus habite em nós. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que fala: filho, ouça sua mãe. Aquele que fala: marido, ouça sua esposa. Aquele que fala assim: filho, você errou. Você falou algo que não poderia ter falado. Você agiu de uma forma errada aqui. Você fez algo que ninguém viu, mas eu vi. Filho, o que te separa de Deus é o seu pecado. Filho, peça perdão. O Espírito Santo que nos ensina, nos direciona. Nesse exato momento está acontecendo algo poderoso nesse lugar. Mas fala o que é. Enquanto o Espírito Santo me direciona com as palavras certas, onde eu estou falando algo que eu estou sendo ministrado junto com vocês, nesse exato momento o Espírito Santo está aí, trabalhando na sua mente, no seu coração, para que você entenda a mensagem que Ele está colocando em mim. Ele agindo em vocês e agindo em mim. Ele nos ensina, nos direciona, nos dá esperança. Sabe aqueles dias que a gente quer sumir? Então Ele fala: não, some não. Temos tantas coisas para viver aqui na terra. Temos muito que avançar. Ele tem ciúme de nós. Cara, Ele tem ciúme de você. Lucas, Ele tem ciúme de você. Tem ciúme de nós. Sabe o que Ele faz também? Ele conserta as nossas orações. Romanos 8, 26 e 27 fala sobre isso. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ele intercede por nós. Agora repita comigo: onde que eu entro nessa história? É agora. É exatamente agora. O terceiro e último ponto dessa ministração. Terceiro ponto. Primeiro, então, Deus quer ter intimidade conosco, sempre quis ter, desde o início, desde o princípio. Segundo ponto, Ele tinha um plano incrível, que era Jesus. Terceiro ponto, Deus já preparou tudo. Agora só depende de mim. Repita comigo: Deus já preparou tudo. Agora só depende de mim. E agora os soldados que estão aqui nessa manhã entram nessa história incrível. Há algumas coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Não sou homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Há uma outra coisa que Deus não pode fazer. 2 Timóteo 2, 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode o quê? Negar-se a si mesmo. O que significa isso? Significa que se Moisés, no quarto dele, começar a falar com Deus com o coração sincero diante dele,
Deus não consegue ficar sentado e ser indiferente com o coração contrito. Ele não consegue. Ah lá o meu filho, há quanto tempo estou esperando por ele me chamar, há quanto tempo estou clamando, esperando, para que ele me chame, para que ele me convide para estar com ele. Eu vou, mas Senhor, e os anos agora, cantando santo, fala que eu já volto, eles podem continuar cantando, eu quero ouvir o que o meu filho está falando para mim, eu não consigo negar a mim mesmo. Quando um clamor de coração sincero é elevado aos céus, Ele já preparou tudo. Mas onde que nós entramos agora? Primeiro ponto: escolha ser amigo de Deus. Tiago 4:4. Escolha ser amigo de Deus. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Primeiro ponto onde você entra no jogo agora. Agora falo com homens e mulheres, soldados da linha de frente do exército de Deus Altíssimo. Homens e mulheres, jovens, chamados para marcar e impactar uma geração. Amém? Ou vocês escolhem ser amigo de Deus, ou vocês escolhem andar no padrão do mundo. Padrão do mundo tem a ver com o que você fala, com o que você faz, tem a ver com o que você ouve. Tudo aquilo que vai contra o que a palavra do Senhor nos ensina e direciona. Sabe, nós pregamos sobre santidade aqui há um tempo atrás. Nós lemos que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Cuidado, porque se Jesus voltar no sábado, talvez possamos ter culto aqui no domingo às 10 da manhã no altar do lar. Cuidado de quem você é amigo, das práticas que o mundo pratica. Cuidado onde você pisa. Cuidado onde você está. Cuidado o que você faz com que ninguém vê. Não permita que pecados rotineiros rodeiem a sua casa e a sua vida. Não permita. Escolha ser amigo de Deus. Aleluia. É isso. Segundo, então, escolha ser amigo de Deus. Segundo ponto: olha, com os amigos a gente conversa. Com Deus a gente também conversa. Ele te dá nome para isso. Qual é o nome disso? Oração. Oração. É oração. Entendi que é oração. Oração. Olha, fale comigo. Sabe, com amigos, a gente conversa às vezes por mensagem durante o dia, né? Ô, Deus abençoe. Aí saiu, né? Você tá em todo lugar, aqui, bebendo, tal, um abraço aí, tal. Pô, tá aí comida pra mim aqui, aquela coisa de amigo, conversa durante o dia. Mas tem momentos que você senta com o seu amigo e fala: meu, tá difícil. Minha vontade de morrer. Meu coração está triste. Estou carregando um peso sobre os meus ombros que, olha, não está fácil. E com um amigo a gente fala sobre isso. Com Deus, durante o dia, oh, Senhor, me ajuda nessa reunião agora. Estou indo no cliente, que ele abre o coração assim a proposta. Senhor, me ajuda nisso. Prepara o seu trabalho. Senhor, tal. Mas tem o seu tempo de qualidade também. A sós com ele. Onde você pode abrir o seu coração para ele. Senhor, me ajuda nisso. Fale com o Senhor. E por último, leia a Bíblia. Estude a palavra. Pastor, você sempre bate nessa tecla de Bíblia. Falta criatividade para o Senhor? Não me falta criatividade. Está faltando a postura nossa como cristãos de pregar a palavra ao ponto do pastor ficar direto falando sobre isso. Estou preparando vocês para a vida.
Estou preparando vocês para o dia mau. Estou preparando vocês para que quando o pastor não estiver aqui, vocês dêem continuidade ao processo. Vai que daqui a 5, 10 anos nós vamos abrir uma igreja em tal lugar, nós temos que ir, e o pastor Flavinho vai assumir, e o pastor Flávio, se quiser ser pastor, se tiver um chamado para isso, Mateus tem um chamado para isso, João Carlos que está em viagem tem um chamado para isso. Estou preparando vocês não para ficarem debaixo de uma legalidade pastoral. Estou preparando vocês para o chamado que o Senhor confiou a vocês. Eu vou prestar contas daquilo que eu falei para vocês, que eu direcionei vocês para viver. Leiam a Bíblia, amados. Quantos aqui já ouviram essa conexão de Isaías, do livro de Isaías, com a Bíblia por completo? Existem tantas pérolas nesse livro. Eu quero te aconselhar a pegar uma picareta cristã e cavucar. Quando você lê a Bíblia, o Senhor fala diretamente com você. Eu queria ouvir a voz de Deus, eu vou lá no profeta. Não. Você pode, não é? Pode. O profeta pode até você, tudo certo. Essa é a maneira mais clara e limpa que o Senhor pode falar com você. Com você. Não há crescimento cristão sem leitura da palavra. Não há santidade sem leitura da palavra. Não há sentido em ser cristão sem ler a Bíblia. Esse é o nosso livro de fé e prática. Último texto, Tiago 4, verso 8. Diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Ser um com Ele, ser um com Deus, é um desejo que queima no coração dele. E Ele já fez tudo o que precisava ser feito. E agora, só depende de nós. Se possível, fique de pé. Eu estou vivendo as promessas de Deus. E algumas das promessas eu ainda nem sei quais são as próximas. Ele vai me revelar no tempo certo. Porém, o Senhor tem as promessas dele para você, de forma individual, de forma coletiva, como igreja. Esse é o momento. E você fechar os seus olhos e falar: Senhor, me ajuda a ser um contigo. Me ajude a ser um contigo. Sabe, só há uma maneira de você ser plenamente feliz. Só tem uma forma de você ser plenamente feliz. É buscando ser um com Ele. Você vai continuar errando? Vai, em outras áreas. Ou quando você já viu, errou, desculpa, eu errei. Mas não nos erros de costume, não nos pecados programados. Comece a falar com o Senhor. Fique tranquilo que o Espírito Santo está consertando os nossos corações nesse exato momento. Mas eu quero te incentivar a você falar algo com o Senhor. Senhor, me ensine a ser um contigo. Me ensina. Me ajuda nisso.
Me ajuda nisso. Senhor, que teu Santo Espírito, que é o Senhor em mim, me leve para um tempo de conserto, de santidade, de arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno. Sem arrependimento não tem contato com Deus. Não tem. Amado Espírito Santo, venha sobre nós de uma forma preciosa nessa manhã, como o Senhor já tem feito. E vai nos atraindo para Deus Pai, através do caminho que o Senhor Jesus já abriu. Nós queremos ouvir seus passos. Nós queremos ouvir sua voz. Nós não queremos ser como éramos. Amado Espírito Santo, nos ajude. Nos ajude a matar o velho homem. Nos ajude a mortificar a velha carne. Porque aquilo que nós carregamos até aqui não nos garante para aquilo que o Senhor vai fazer conosco. Precisamos de um maná diretamente teu, para onde o Senhor sonhou em nos levar e nos colocar como indivíduos. Eu preciso morrer, eu preciso mudar, eu quero ser um contigo. Fale com o Senhor.